Antes de começar esse vídeo, eu quero deixar um aviso que ele vai ter um intervalinho de 15 minutos na metade. Olá, sejam muito bem-vindos ao Não Alimente Zumbis, eu sou o Ale e vim falar de O Brutalista, filme que tá todo mundo fugindo porque tem 3 horas e 40, com um intervalinho de 15 minutos, quase ali pelo meio. Mas vamos lá, né? Se tu gosta de cinema, não vai estar preocupado com o tempo. O ano é 1947 e nós acompanhamos a chegada de Laszlo Toth, um arquiteto húngaro que sobreviveu ao Holocausto e imigrou da Europa para os Estados Unidos. Chega procurando a vida nova, o tal do sonho americano. Mas logo na primeira cena, o que a gente vê é uma estátua da liberdade de cabeça para baixo. Isso já dá o tom de que nem tudo vai ser o que essas pessoas estão sonhando. Laszlo, ao ser enviado para o campo de concentração de Buchenwald, na Alemanha, ele acabou sendo separado da sua esposa Erzsébet. Então uma coisa legal, eu aprendi que Z e S tem som de J. Erzsébet. Uma das coisas que ele sonha ao chegar nos Estados Unidos é ter notícias da sua esposa e ela, estando viva, que ela consiga também ir para os Estados Unidos. O filme então vai seguir aí 30 anos da história de Laszlo, desde essa chegada em 47 até eventos ali dos anos 80. Nesse meio tempo, ele vai desde trabalhar como operário até receber uma proposta de um grande ricaço vivido pelo Guy Pearce para construir um grande monumento na cidade deles. Isso porque esse milionário Harrison Lee Van Buren acabou investigando o passado de Laszlo e descobriu que ele era um grande arquiteto na Europa, um dos expoentes do movimento do brutalismo, que é um estilo de arquitetura onde o concreto fica exposto e tem formas geométricas bem definidas, alguma coisa assim. Nem vou entrar muito porque, óbvio, não sou expert em arquitetura. E já fica aqui que o filme não vai muito atrás disso, apesar que isso está muito refletido no visual do filme. Como eu disse, o filme tem um intervalo de 15 minutos, quando ele bate 1 hora e 40 ele para, e essa parada não é uma coisa do exibidor de cinema, ela está programada no filme. Existe uma cena específica onde eles param para olhar uma fotografia, e aí vem o aviso de intervalo e um cronômetro de 15 minutos na tela. Mais importante aqui do que dizer que ele tem um intervalo é que o filme, para mim, ele se divide muito claramente entre essas duas partes. A primeira parte ela é bem mais densa, bem mais lenta e mais explorativa. As conversas são bem mais curtas, temos menos personagens, mas cada interação, cada gesto, o cenário, tudo ali é feito para desenvolver e que a gente conheça pelo que esses personagens estão passando. O Laszlo é uma pessoa que fala muito pouco, mas todas as ações dele querem dizer alguma coisa. Os gestos, a forma como ele olha, tu consegue perceber o que ele está pensando. Tu vê que ele é uma pessoa que tem muitas dores, mas que ele guarda e se defende muito a partir disso. Ao mesmo tempo que ele tem um coração muito bom, tenta ajudar os outros, desde que isso não o coloque em nenhuma situação de maior risco, e também ele evita muito confronto. Na segunda parte, a sutileza dá espaço para uma tensão muito mais presente. Aqui a gente já tem a personagem da Erzsébet que retornou da Europa e tudo começa a ser muito mais falado, as coisas são mais discutidas. Existe uma estranheza entre eles. Ainda é muito resultado de tudo que ele passou. A Erzsébet chega, ela está muito doente, ela desenvolveu osteoporose por causa da falta de alimentação na guerra, e ao mesmo tempo que o personagem do Laszlo tem um distanciamento que não sei se vem de um cuidado ou de uma culpa que ele sente, e ela tenta essa aproximação, e ao mesmo tempo em que ele está nesse trabalho no meio dos ricos e tentando construir essa obra grandiosa, isso também afeta muito ele, e isso começa a criar sempre situações bem complexas e tensas. Aqui a gente tem muito mais a presença do antissemitismo, principalmente, porque afinal de contas Laszlo é um judeu,
mas que eu acho que se aplica a todos os imigrantes, principalmente frente ao que os Estados Unidos estão vivendo hoje. Eu acho que isso se torna ainda mais significativo. Tanto que nessa segunda parte a gente tem situações como num confronto do Laszlo com o filho do Harrison, pelo Harry, vivido pelo Joe Alvin. Quando eles têm uma discussão ali, ele diz: você não é um de nós, você não pertence a esse lugar. Você só está aqui porque a gente precisa de você. Isso faz com que a dinâmica da narrativa do filme mude bastante também. Existem muito mais coisas acontecendo. Tem a questão da obra, tem a relação familiar, tem a relação de poder com o patrão. Várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, que faz com que essa segunda parte, que é mais longa que a primeira, pareça ser muito mais curta, na verdade. E aqui tem um dos problemas que o filme traz pra mim. Ele se resolve rápido demais. Quando nós estamos falando de um filme de 3 horas e 40, que no começo soube dar esse tempo pra gente sentir tudo, quando as coisas que acontecem no final realmente acontecem, é tudo muito bruto, não querendo fazer nenhum trocadilho com o nome do filme. Essa segunda parte tem uma cena bem pesada mesmo, relacionando a questão patrão e empregado, mas que vai muito além disso, numa sequência em que eles estão na Itália. Para ajudar esse sentimento de pressa, o filme termina meio que abruptamente, vai para um epílogo. Esse epílogo é muitos anos depois, já nos anos 80, é rápido demais. E o epílogo é bem ruim para o fechamento dessa história. Se você procurar o nome Laszlo Totti, você vai achar uma pessoa real, mas não é dessa que o filme está falando. Ele é um personagem fictício. O próprio diretor Brady Corbett disse que tentou procurar sobreviventes do Holocausto e que pudesse fazer uma relação desse arquiteto. Ele queria falar sobre o brutalismo, ele não encontrou. Em algumas entrevistas ele diz que ao procurar pessoas assim, eles disseram que dificilmente as pessoas que passaram pelo Holocausto, que passaram pelos campos de concentração, conseguiram retomar suas carreiras depois. Também existiu algumas críticas ao diretor por causa disso, mas nada que influencie diretamente no filme. No elenco nós temos 3 indicações ao Oscar para o Adrien Brody, para a Felicity Jones e para o Guy Pearce. O Adrien Brody tem uma coisa muito expressiva nele e que ajuda muito o personagem na primeira parte do filme. Como eu disse anteriormente, todo gesto dele, todo olhar quer dizer muito além do que ele está falando. Eu gosto muito desse tipo de atuação e para mim ela justifica a indicação ao Oscar. E provavelmente o prêmio, já que ele está ganhando de tudo. A Felicity Jones faz uma mulher que foi destruída pela guerra, inclusive fisicamente, mas que tenta a todo momento passar uma esperança de que algo melhor possa vir, mas que no olhar tu sente que talvez ela não tenha essa esperança dentro dela. É um excelente trabalho da Felicity. Já o Guy Pearce, para mim, é o mais caricato de todos. Ele é um milionário que grita bastante. O próprio Guy Pearce tem papéis bem melhor que esses, eu não o indicaria para a premiação. Com 10 indicações ao Oscar, O Brutalista deve levar algumas delas, ainda é um dos favoritos ao prêmio principal da noite, e é um filme de quase 4 horas que tem muitas viagens dentro desse tempo, e que com certeza merece ser visto no cinema. Lembrando que o Brutalista estreia nesse dia 20 de fevereiro nos cinemas, e depois que assistirem, voltem aqui para comentar com a gente, e nem deu 3 horas e 40 de vídeo, né? Até uma próxima. Tchau, tchau.